Muito bem, estamos em mais um podcast, esse dando sequência ao encontro anterior, quando nós fizemos uma pergunta, né? O seu casamento passaria nesse teste? Vimos na semana passada algumas características mais negativas, todas elas com a letra T, e hoje nós também vamos falar sobre algumas características, nesse caso positivas. As primeiras devem ser rejeitadas e essas devem ser abraçadas. É possível que todas essas características que nós vamos ver aqui hoje, meu amor, elas já sejam vistas em nossa vida, mas eu acho que nós podemos ser mais intensos. Talvez nós vivemos isso até mais fora de casa do que dentro. Então tá na hora de virar esse jogo e de realmente oferecermos o nosso melhor dentro da nossa casa, para que de fato o nosso casamento passe nesse teste. É Bem-vinda. isso aí. Olá, vamos lá, pessoal. Nós vamos ler então o texto de Romanos 12, 2, que diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a importância da gente olhar para os nossos comportamentos e realmente prestar atenção naquilo que a gente está vivendo e aquilo que for preciso mudar, que a gente possa deixar o Espírito Santo mudar em nós. É não nos acostumarmos ou não nos deixarmos influenciar por aquilo que o mundo diz que a gente tem que ser. Sim. Porque muitas vezes eles vão falar que a gente tem que ser muitas vezes coisas que a palavra diz que não é para ser. É. Então a gente tem que deixar o Espírito Santo moldar o nosso coração, não deixar que a gente fique preso ao que o mundo diz que a gente tem que fazer e entender que quando nós vivemos dentro da palavra, nós estamos vendo a vontade de Deus e a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Vamos então agora para os T's Positivo. que testam e que são positivos. Positivos, é isso aí, porque a gente tem que olhar os dois lados, né? Isso mesmo. E aí você vai olhar para o seu casamento e às vezes você vai olhar, poxa, isso aqui é algo que a gente consegue, que a gente tem feito, que a gente está mantendo. Glória a Deus por isso e que não se apague isso, né? É sempre estar olhando, sondando e vendo, poxa, isso aqui a gente tá fazendo, nós vamos manter, né? Mas tá vendo que tá faltando? Então nós vamos buscar praticar isso aqui. O outro a gente tem que sondar e tirar, Isso. parar de fazer. Isso mesmo. Esses próximos que nós vamos colocar agora é olhar se eu estou praticando, excelente, é se manter nisso, mas se eu não estou, nós vamos buscar colocar isso em prática, né? E o primeiro que nós colocamos aqui, o primeiro T é o de tradição, né? Valorizar princípios fundamentais e construir uma história. A tradição é quando você entende que tem princípios que não podem ser negociados. E principalmente o da palavra de Deus. O da palavra de Deus, que hoje, querendo ou não, está sendo tão relativizada nessa sociedade, até por alguns líderes religiosos. A Bíblia, ela deixou de ter espaço em muitas repartições, e a gente colhe os frutos disso. Filho do Billy Graham, certa feita numa entrevista, disse que os Estados Unidos vinham sofrendo tanta desconstrução ética e moral e tanta violência pelo simples fato de terem fechado as portas para a palavra de Deus. Né? Então, esses princípios, essas práticas, esses comportamentos que têm base na palavra, eles não podem ser negociados por nada, por nenhuma novidade, por nenhum evento, por qualquer coisa, ainda que seja muito chamativa. Jesus, na tentação do deserto, ele renunciou tantos prazeres, inclusive, por amor à palavra, pelo zelo à palavra. Então, agradeça a Deus se você tem um relacionamento tradicional, um relacionamento radicado na palavra, e lute a cada dia com todas as suas forças, com armas espirituais, para manter esses princípios. Cuidado com as pequenas concessões, cuidado em abrir mão de algumas coisas, ainda que seja rapidamente. Mas isso aqui não vai comprometer o todo. Um pouco de fermento, diz a palavra, leveda toda a massa. Muito bem, bora lá. O próximo T é o de trabalho. Por quê, né? Porque o trabalho dignifica. É isso aí. Porque o trabalho, ele está associado ao dinheiro, às finanças, à saúde nessa área. Porque o trabalho, ele está associado, inclusive, à maturidade, né? O trabalho, ele sempre foi e sempre será
um instrumento de frutificação, mas também de amadurecimento. Aqueles que trabalham fora, aqueles que trabalham dentro de casa, hoje muitos trabalham fora e dentro, porque Isso. casamento realmente é uma parceria. Fica aqui a dica, você que tem filhos na pré-adolescência, já comece a pensar, quem sabe indique aí para um menor aprendiz, a partir dos 14 já pode, não é? Até os 16, 17, depois, imagina a experiência que esse pré-adolescente já tem para ir para um Jovem. primeiro emprego Isso. formal. Enfim, o trabalho, quando ele é um instrumento da glória de Deus, um instrumento de edificação e provisão, quando ele tem o seu devido lugar na nossa vida, com certeza ele é um instrumento de bênção. É isso, a questão do devido lugar, né? O cuidado que a gente tem que ter também para não estar exagerando. Uhum. Porque às vezes a gente quer tanto, a gente quer fazer tantas coisas, que às vezes a gente acha que é necessário e a gente acaba trabalhando demais e não tendo tempo em família. É, Não tendo tempo de qualidade com os seus filhos, com a sua esposa ou seu esposo. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu tenho que trabalhar, o trabalho é necessário, mas tudo tem que ser um equilíbrio. é. E a gente tem que pensar nisso. E também valorizar que muitas vezes muitos esposos e pessoas de fora mesmo não valorizam aquelas que estão dentro de casa, Aham, achando que porque está dentro de casa não trabalha. é E verdade. como uma dona de casa trabalha, né? Nós temos tantas coisas para fazer dentro da nossa casa. Então, é valorizar aquelas que estão dentro de casa. Às vezes é o homem que nesse momento está dentro de casa. É Né? verdade. Nós temos visto isso também acontecendo muito. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente tem o trabalho de cuidar, de arrumar, de É o administrar, toque né? feminino, né? Então, tem tantas coisas. Valorize também esses que estão dentro de casa. Exatamente isso. Bom, a ideia aqui realmente do trabalho é fomentar isso de uma forma muito saudável, para que não sejamos reféns do trabalho, mas para que também a família não entre numa ociosidade, porque mente vazia é a oficina do diabo, né? Então o trabalho ele serve realmente para dar base, uma dessas colunas. Se alguém perguntar, pastor, eu devo me casar tendo tudo pronto? Ou eu devo me casar predisposto a trabalhar? Quanto melhor a estrutura para iniciar uma vida, melhor. Mas não fique preso a isso. Nós Sim, nos casamos, literalmente não tínhamos um gato para puxar pelo rabo, e Deus supriu. sim. Por conta do compromisso com o quê? Primeiro com Deus, um com o outro, o amor, mas o compromisso com o trabalho. Como é gostoso construir juntos Sim. uma vida. Porque às vezes a pessoa fica esperando também ter uma condição perfeita para casar, né? É. E não necessariamente é isso que Deus quer. Então é melhor você ter nessa pessoa alguém que de fato tem um compromisso com o trabalho, que não trabalha com mão remissa, que não é preguiçoso ou preguiçosa, do que de repente você ter uma pessoa que é só um herdeiro, mas não for o sucessor. Ah, eu vou me casar com alguém que herdou um monte de coisa. Mas se não tiver essa Não vai pegada, conseguir manter. não vai conseguir manter. Bora, vamos avançar aí. É isso aí. O próximo que nós vamos colocar aqui é a trabalhabilidade. Quer dizer, o trabalho é uma coisa. Isso, Tem pessoas que trabalham bastante, mas não são pessoas trabalháveis, isso. Não se deixam trabalhar tratáveis pelo Espírito Santo. pelo Espírito Santo, ensináveis, né? Como é importante nós pensarmos que essa característica que tem a ver com a humildade nos tornará mais semelhantes a Jesus, né? Na verdade, o casamento, ele não precisa ser um encontro de perfeitos, mas ele deve ser um encontro de pessoas que se permitem trabalhar. E que inclusive reconhecem, como nós já falamos aqui num podcast sobre o livro do Tim Keller, O Significado do Casamento, reconhecem que o outro é essa esponja, essa bucha ou muitas vezes esse esmeril, Aham. que Deus vai usar para lapidar a minha vida. O casamento ele é um grande centro de aprimoramento de caráter. Então, se eu não estou disposto a ser trabalhado, então é melhor que eu não case, porque vou dificultar demais o É. trabalho da outra pessoa. Tá certo? Bora lá, vamos lá. Em todas as áreas da nossa vida, né? Convivendo com pessoas, nós É, vamos ter que entender que não vai ser sempre do meu jeito e eu vou É. ter que trabalhar coisas no meu temperamento. Né? Às sim. vezes, se eu falo pouco, eu vou ter que aprender a falar um pouquinho mais. Se eu sou muito agitada, eu vou ter que aprender a trabalhar isso em mim, deixar o Uhum. Espírito Santo me deixar um pouquinho mais calmo. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós.
Um outro T que nós precisamos desenvolver nos nossos relacionamentos é a transparência. Verdade. E isso nos relacionamentos é importantíssimo. É. Sermos transparentes com o outro, no sentido daquilo que nós estamos sentindo, né? Quais são os nossos sonhos, Uhum. aquilo que está no meu coração. Ser transparente e o outro entender isso também. A transparência, ela aumenta a confiança no relacionamento. E quando existe transparência, existe verdade. E a verdade é a base do caráter. E onde existe verdade, existe vida, né? E onde existe essa transparência, esta confiança, existe segurança. Para o homem, a segurança é importante, porque algumas mulheres também vivem colocando pulga atrás da orelha dos homens. Mas a segurança para a mulher é ainda mais essencial, né? Quantas vezes o marido, banalizando o relacionamento, diz assim: eu vou me separar. Ou, eu vou sair do meu emprego porque aconteceu aquilo. São falas que revelam uma certa irresponsabilidade e que abalam a estrutura da família. Essa falta de constância, essa falta de perseverança, principalmente da parte do homem, vai gerar um clima de instabilidade, não é? E isso é terrível. Imagina para os filhos escutando isso: eu vou me separar de você, eu não aguento mais. Cuidado até mesmo com a rotatividade da vida profissional, porque isso pode revelar áreas da sua vida que têm que ser trabalhadas. Talvez não é o que você faz, mas como você está fazendo que esteja totalmente errado e por isso de repente não consegue firmar, não é, em nenhum tipo de profissão ou emprego. Então é muito importante trabalharmos essa questão da transparência, porque ela vai trazer consigo todas essas outras bênçãos. Porque esse outro ponto aí entra no seguinte também, que é a temperança, A temperança. né? Exatamente. Trabalhar isso, essa busca pelo domínio próprio, né? Para que a gente realmente possa ter atitudes direcionadas pelo Espírito Santo. A temperança nada mais é do que uma vida perfeitamente temperada. Não falta O nada equilíbrio. e não sobra nada. Poxa, pesou a mão no sal, não é temperado, né? Não está devidamente temperado. Então esse equilíbrio nós precisamos pedir a Deus. Não temos desculpas, né? Porque fomos traumatizados, abusados, porque os nossos pais também agiam assim, gritavam com a gente, porque somos descendentes, né, desse tipo de nacionalidade, e essa nacionalidade realmente é mais assim, bruta e etc. São desculpas que nós damos, mas nós precisamos clamar a Deus, pedir que Deus nos dê o fruto do Espírito, o fruto. né? Que é o domínio próprio, a mansidão, né? E praticamente aí a gente já finaliza com a tolerância. Isso. Que também tem a ver com a paciência, também tem a ver com o amor, que são frutos do Espírito, características, gomos desse fruto do Espírito. E a tolerância, entender que nós estamos em um processo. É. Né? Às vezes o outro está buscando uma mudança, mas às vezes não vai mudar da noite para o dia. Então eu tenho que ter essa tolerância de entender que há um tempo, mas eu não posso desanimar, mas eu tolerar algumas coisas. É claro que eu também não vou ficar, o outro não pode usar isso como desculpa. Né? Então tudo na vida é questão do equilíbrio. Então, é o saber entender que o outro está procurando mudança, está tentando. Às vezes, a gente não consegue mudar da noite para o dia, então a gente pode... Às vezes, o outro vai falhar um pouquinho, mas é entender que há um processo. A gente tem que desenvolver isso. Exato, exatamente. Bom, que sejamos, né, de fato, aprovados nesse teste. Amém. Que se identificarmos teimosia, temperamento desgovernado, timidez, atitude de taxar o outro, trivializar o sentimento do outro, tédio. Se identificarmos isso, vamos pedir perdão ao Senhor. Pedir que Ele nos ajude a entrar no segundo bloco, né? Que é a ideia da tradição, do trabalho, da trabalhabilidade, da transparência, da temperança e também da tolerância. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos aproveitar para a gente orar, meu amor? Vamos orar. Você pode orar hoje? Posso orar.
Pai querido, nós nesse momento queremos te pedir perdão se em alguns momentos, Pai, as nossas atitudes desagradaram o teu coração, feriram o próximo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos perdoar e Amém. transformar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos desenvolver em nossas vidas essas atitudes que nós colocamos aqui, Pai, que glorificam o teu nome. Que nós possamos estar firmados na tua palavra, nos princípios, que nós possamos realmente nos deixar ser transformados pelo Senhor, Sim, meu trabalhados Deus. por ti, Pai. Que o Senhor possa nos encher com o fruto do teu Espírito Santo e que possamos ter domínio próprio, a bondade, a amabilidade, a mansidão, o amor, a paz, aquilo que vem do Senhor, para que possamos desenvolver tudo isso nos nossos relacionamentos, Pai. Clamamos isso sobre a vida de cada um que está nos ouvindo, que sejam lares renovados, transformados, abençoados por ti, Pai. Nós oramos no poderoso e no precioso nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, queridos. Deus abençoe e eu quero apenas um recado final aí, tá? Porque todas essas atitudes a gente pratica, mesmo as boas, em alguma medida, principalmente fora de casa, com quem a gente tem que dar satisfação lá, né? O patrão, o cliente. Mas vamos lembrar que o principal campo, a principal área onde isso deve ser praticado é dentro de casa. Então, se eu tenho condições de engolir sapos fora, por que não dentro? Se lá eu ando a segunda milha, por que eu não tenho que andar a segunda milha dentro de casa também? É aqui que eu preciso oferecer o meu melhor e não o meu pior. Fica esse desafio para nós. Que Deus abençoe e até a próxima.